O Evangelho de Sangue. Clive Barker. Narração: Dani Bernardo. Epílogo. Prima facie. Não se descobre uma nova terra sem consentir em perder de vista, desde logo e por muito tempo, qualquer costa. André Gide. Os Moedeiros Falsos. 1. Lúcifer chegou ao mundo com um senso inequívoco de como as linhas de poder eram traçadas e qual seria melhor para seguir, caso quisesse chegar ao cerne da história humana da mesma forma que fizera com tanta frequência nos primórdios. As linhas convergiam para a cidade de Welcome, Arizona, onde ele se demorara por 2 dias para assistir ao julgamento de um homem que tinha abusado e assassinado várias crianças na região. Não havia nada de novo no espetáculo. Os pais das crianças mortas sentados na corte, lançando venenos sem palavras contra o assassino. O louco buscando refúgio na sua loucura. E do lado de fora do tribunal, manifestantes jogando laços improvisados sobre os galhos das árvores que cresciam em meio à praça. Quando Lúcifer teve certeza de que não havia nada ali para ele, passou pela multidão sem ser percebido, parando para observar as árvores agitadas, seus ramos rangendo ante as rajadas de vento que levavam as primeiras vítimas caídas do outono. Então, retomou seu caminho, seguindo o fluxo de energias que emanava do chão. Ele já sabia qual cidade o aguardava no final da jornada. Tinha visto o nome dela muitas vezes nos jornais que tirara de latas de lixo ou debaixo do braço de algum ser humano. Ela se chamava Nova York, e por tudo que lera a seu respeito, parecia ser a maior cidade do mundo, um lugar onde poderia se demorar e aproveitar o tempo. Ele caminhou por longas distâncias, porque a linha não corria ao lado de uma estrada. Porém, quando o fazia, ele nunca esperava muito por uma carona. Uma mulher dirigindo sozinha o apanhou quando ele ainda estava a mais de 500 quilômetros do seu destino. Ela disse que seu nome era Alice Morrow. Eles conversaram um pouco, nada muito significativo, e ficaram em silêncio. 10 minutos se passaram. Então, Alice falou: Quando eu era criança, eu tinha um abajur que mantinha ao lado da cama para ter certeza de que o bicho-papão não viesse me pegar. Seus olhos têm a mesma luz dentro deles, eu juro. Eles pararam em um motel para passar a noite, e Alice pagou o quarto e a comida. Ele comeu pizza. Depois daquele momento, ele só comeria pizza. À noite, ele estava nu na cama, aguardando por ela. Ela não veio imediatamente, mas 2 horas depois bateu na sua porta e disse algo sobre querer ver os olhos dele no escuro. Ele fez sexo com Alice 6 vezes antes da alvorada, e na 5ª vez ela já estava apaixonada. No meio do dia seguinte, perguntou a ele se tinha um lugar para ficar em Nova York. Quando Lúcifer respondeu que não, ela pareceu ficar feliz, como se fosse uma confirmação da certeza do que sentia. Eles chegaram a Nova York à 1 da manhã, e a cidade deixou o demônio perplexo. Alice os registrou em um hotel, prometendo que no dia seguinte o levaria para sair e compraria algumas boas roupas. A longa viagem a deixara exausta, mas o sono não vinha. Ela foi até o quarto dele, onde ele a aguardava, 2 chamas gêmeas tremeluzindo em sua cabeça. Quem é você? Ela perguntou. Ainda não sou ninguém. Ele respondeu. 2. O cenobita subiu os degraus da fortaleza que, embora atulhada com pedaços de rochas, ainda podia ser escalada, quando uma onda de choque atravessou o ar e o chão. Ele se virou para ver explosões douradas e chamas escarlates brotando das fissuras na pedra que demolira a cidade. A força das erupções bastara para fazer com que as fissuras se alargassem, liberando torrentes de fogo ainda maiores. Ele observou por um curto período de tempo e retomou a subida, sua sombra delgada projetada precedendo-o a cada degrau. Ele estava a 2 degraus de alcançar o topo quando uma segunda onda de choque, bem mais violenta do que a primeira, irrompeu. Desta vez, os tremores não morreram. Na verdade, foram ficando mais e mais poderosos. Com bastante cautela, o cenobita deu um passo atrás, mantendo os olhos nas chamas. A visão das pedras, da fumaça e dos tremores mudava de natureza, e os choques começavam a dar lugar a movimentos de marés que cresceram até se tornarem um tsunami. Outra onda de choque o desequilibrou, fazendo-o cair. O chão rachado da soleira cedeu aos seus pés ao movimento da onda, tornando sua queda ainda maior. Quando ele aterrissou, os ossos do seu rosto quebraram em uma dúzia de lugares, e a seguir,
veio uma súbita carga de dor. Dor que durante anos fora uma confiável fonte de prazer, mas que agora não passava de agonia. Seu corpo se rebelou, marcado pelos seus próprios tsunamis, mergulhando fundo no poço gangrenoso do seu estômago e indo ainda mais fundo, dentro das suas entranhas, onde podridão se transformava em lascas de pedra. Era como se seu corpo estivesse tentando virar do avesso. Ele emitiu um som que era parte arroto e parte soluço. Então vomitou um jato de sangue, preto e grosso como fleuma. Em meio ao ruído da própria agitação, escutou um som mais profundo, e alguma parte dele, que ainda era capaz, mesmo em meio àquela decadência violenta, examinou as circunstâncias com objetividade. É o fim começando. A violência do vômito o deixara incapaz de controlar o próprio corpo. Seu rosto desfigurado, tão desconfiado do grito que dera, que seus lábios se desfizeram como papel molhado. Não lhe restara nada agora, a não ser uma última pobre esperança de abrir os olhos, para que pudesse testemunhar a visão final que o inferno lhe reservara. Ele juntou o último resquício de energia dos sucos do seu corpo em colapso com um derradeiro propósito. Eu vou abrir meus olhos, ordenou a si próprio. Relutantemente, seu corpo obedeceu. Ele descolou os lábios, selados com a cola cinza da própria carne se desfazendo, e focou o olhar naquilo que tinha diante de si. Ele podia ver tudo, as chamas subindo mais altas do que nunca, enquanto os movimentos do chão exerciam novo estresse sobre a rocha. Ele assistia há poucos segundos quando a mudança de marés do chão cessou de repente, e os estrondos que as acompanhavam pararam no mesmo instante. A pulsação do sacerdote se acelerou em antecipação ao que quer que estivesse na extremidade daquele silêncio. Não demorou muito. Foi um som simples, como se um imenso golpe tivesse sido desferido no chão atormentado. Ele fez com que os pedaços de rocha que tinham esmagado a cidade se erguessem da sua cama de pedras. Seu imenso peso posto de lado sem esforço pelo poder liberado por aquele único golpe. Então, caíram em uma magnitude tão grande que o chão sobre o qual a cidade fora erguida simplesmente se partiu. As chamas encontraram um filão que as abastecia, e geyseres de fogo espirraram tão alto que teriam lambido o céu se este ainda estivesse lá. A explosão de luz delineou o cataclismo com clareza brutal. Mas não restara nada ali para testemunhar, somente as pedras caindo no abismo. O cenobita olhou para o fogo e, naquele instante, o fogo olhou de volta para ele. Ele sabia que estava assistindo ao inferno se desfazendo. O lugar estava sendo varrido por uma grande mão invisível. Talvez ele fosse reconstruído. Talvez um novo sistema fosse posto no lugar. Não cabia a ele saber. Esses pensamentos o satisfizeram. Ele desafiara um poder superior e perdera. Era a ordem natural das coisas. Naquele desafio, causara destruição e agora estava morrendo, junto com todos os demais naquele local condenado. Satisfeito por saber que seu legado seria para sempre agonia e perda, ele se entregou ao esquecimento. Seus olhos se fecharam, se afivelaram na verdade. Os ossos do rosto, de tão frágeis que estavam, quebraram ante o peso das próprias pálpebras, enquanto ele caía no limiar da existência. Seu último suspiro já havia deixado o corpo. E enquanto ele se esvaía, a vida fez o mesmo. 3. Além da impressionante coleção de televisores de Norma, os únicos itens físicos que Harry herdou do apartamento dela foram os diversos talismãs e encantos que a anciã reunira nos seus anos como Rainha dos Mortos de Nova York, quase todos enviados a ela por parentes dos clientes espectrais, agradecendo-a pela ajuda que havia prestado a uma esposa, ou um irmão ou um filho. Como fora Harry quem lera para Norma as cartas que tinham vindo junto com os itens, ele foi profundamente respeitoso ao tanto de amor e gratidão que vertiam dos presentes. De cada item vertia poder daqueles sentimentos, gerando uma vasta coleção de proteções potentes. Nenhum deles foi descartado. Com tanta coisa a ser transportada do apartamento e do escritório de Harry, Kay sabia que o trabalho levaria várias semanas se fosse feito apenas por ele e Dale. Conversou com Harry e perguntou se podia chamar uns músculos a mais para que tudo fosse mais rápido. Assim, Cass também poderia reabrir o estúdio e ganhar algum dinheiro. Para Harry, tudo bem. Ele pediu apenas que Cass fosse o único a encaixotar e carregar os conteúdos das duas grandes cômodas à direita e esquerda da sua cadeira. O que você tem de tão especial aí? Só umas salvaguardas. Lembranças de várias encrencas em que me meti.
Não quero que mais ninguém além de você lide com aquelas gavetas, certo? Já sabe quem vai ajudar com a mudança? Sim, uns amigos meus. São gente de confiança. Eles são ex-companheiros de trepadas, Harold. Sou um novo homem, lembra? É verdade. Fico esquecendo que Dale fez de você um homem honesto. Também não atrapalha ele ser dotado como um cavalo. Fui detetive por um bom tempo, Cass. Já tinha deduzido isso. Os amigos de Cass, Armando e Ryan, chegaram no dia seguinte. Lana também estava lá, convidada por Cass sem que Harry soubesse. Harry pôs todo mundo para trabalhar no depósito, com a tarefa de empacotar tudo que havia nas prateleiras abarrotadas e nos armários. A sala tinha o formato de um L, com uma porção que não era visível do escritório, abandonada por Harry ao caos há anos. A maior parte daquilo, Harry admitiu para Cass, eram caixas com velhos materiais de escritório, da época em que ele ainda acreditava que sua vida como investigador seria uma lucrativa e indolor maratona de casos de divórcios e investigações para seguradoras. Lana, Armando e Ryan trabalhavam na sala L, a porta entre os dois cômodos entreaberta, conversando bem pouco. Eles moveram várias caixas que estavam de fato cheias de materiais de escritório e que contavam a sua própria história melancólica. Somente um item foi passado para Cass. Dê uma olhada nisso. Tem uma caixa cheia, Lana disse, entregando a Cass um cartão de Natal. Se havia alguma prova realmente triste das altas expectativas de Harry para o seu negócio, era aquele cartão desbotado, com pinturas inócuas de pinheiros e neve ao luar, com uma mensagem impressa dentro que dizia: O melhor Natal até o próximo Natal. Boas festas da agência de detetive da Amor. Cass riu. Aposto que ele nunca enviou nenhum desses. Qual é a piada? Cass se virou e viu Harry abrindo a porta. Só estávamos falando sobre o Natal. Cass respondeu um pouco sem graça. Ele colocou o cartão sobre a mesa de Harry. Nada importante. Todo mundo está bem? Estamos exaustos, nojentos, suados e com fome, Lana disse. Mas vamos sobreviver. Querem que eu peça comida chinesa? Tem também um bom restaurante tailandês a uns quarteirões daqui que faz entregas. Ou preferem pizza? Eu voto num tailandês, Armando gritou lá dos fundos do depósito. Para mim, tailandês está ótimo, Lana confirmou. Pede um pouco de cerveja tailandesa? Estou com uma sede inacreditável. Sem problemas, Harry disse. O telefone ainda fica no mesmo lugar? Quer que eu peça? Cass perguntou. Não, Cass. Eu sou cego, não aleijado. Harry seguiu com confiança na direção da mesa, evitando com assombrosa facilidade as pilhas de arquivos que estavam no seu caminho. Ele chegou à cadeira e afundou nela. Esta cadeira é bastante confortável. Pode colocá-la ao lado da janela para mim, Cass? Você quer dizer na sala grande? No lugar da cadeira da Norma? É. Pode deixar. Harry aproximou a cadeira da mesa e apanhou o telefone, discando o número de memória. Vou só pedir um monte de coisas que eles fazem bem, pode ser? Ryan não gosta de coisa muito apimentada. Armando alertou. Não é Ryan. Eles escutaram um grunhido de Ryan. Você está bem aí atrás? Sim, só estou me concentrando. Em quê? Nada. Só garanta que não seja apimentado demais. Pode deixar, Harry disse. Droga. Ele desligou o telefone. Disquei o número errado. Ele puxou o telefone, deixando-o bem na sua frente e correu os dedos pelos botões. Por que diabo fiz isso? Minha cabeça parece... Ele parou. Quer que eu cheque o número? Cass perguntou. Ouça, Harry murmurou. Ouviu isso? O quê? Esta música tilintando. Harry se levantou, deixando o receptor na mesa ao lado do telefone. Você não está ouvindo, Cass? Lana. Ele começou a circular a mesa na direção da porta do depósito, derrubando várias pilhas de papel na pressa. Lana abriu a porta o máximo que pôde, empurrando a montoeira de coisas que estavam atrás dela contra a parede. Cuidado, ela disse a Harry. O chão está cheio de... Tarde demais. O pé de Harry prendeu em uma das caixas e ele cambaleou para a frente, caindo de quatro sobre uma pilha de envelopes e elásticos que rolaram da caixa que chutara. Ai, meu Deus, Harry, ela falou. Você está bem? Estou. Ele se virou para a direita, a memória guiando seus dedos até a maçaneta da gaveta de cima do armário de arquivos para se apoiar. A gaveta estava destrancada e vazia. Ele deslizou, e Harry teria ido parar no chão uma segunda vez se Lana não tivesse jogado o peso sobre a gaveta, fechando-a.
Harry ainda levou um instante para recuperar o equilíbrio. A música continuava a tilintar, um ciclo doce e melódico, acelerando-se como uma valsa insana. Cadê o Ryan? Harry perguntou. Lá atrás, Armando respondeu. Ele falava do canto do salão, Harry supôs. Um ponto de vantagem de onde ele conseguia ver ambos, Harry e Ryan. Os fundos da sala eram onde o caos estava maior. 4 sacos de lixo preto, notas soltas fora de arquivos e arquivos sem notas, câmeras descartadas que haviam sido jogadas em uma caixa ao lado de centenas de rolos de filmes expostos. E enterrados atrás de todo aquele caos, alguns itens que Harry sentira-se obrigado a guardar, mas os quais não queria ver diariamente por conta das associações desagradáveis que traziam. Lembranças tóxicas da sua jornada ao fim do mundo. Ele se amaldiçoou em silêncio por não ter focado os pensamentos suficientemente a ponto de perceber o perigo que estava enterrado em meio ao lixo ali. Um bisturi que ele confiscara de um demônio que causara danos terríveis ao se passar por um cirurgião plástico de segunda categoria. Algumas recordações de um assassino demoníaco que ele fechara. Harry pensou em todas aquelas coisas, mas... Não, Harry falou. É impossível. Eu a deixei na Louisiana. Com cautela, ele tateou seu caminho até o canto. Era inequívoco. Aquela era a melodia da caixa, a obra-prima infernal de Le Marchand. A música que produzia capturaria o homem que estava prestes a abri-la. Ryan, ele disse, o que tem aí? Em resposta, Ryan resmungou. Obviamente, estava ocupado com o trabalho hipnótico da caixa. Qual é o problema, Harold? Cass gritou. Você está começando a me assustar, cara. Ryan, sei que é divertido brincar com o que encontrou, mas precisa largar isso agora mesmo. Em defesa da sua propriedade, Ryan respondeu gritando. Eu encontrei no lixo. Eu sei, Harry disse da forma mais calma que conseguiu. Mas ela precisa voltar para lá. Você ouviu, Harry? Intrometeu-se Cass. Ele tinha se movido até pouco atrás do ombro esquerdo do ex-detetive, onde estivera confiavelmente durante toda a marcha ao atravessar o inferno. Ele não brinca com essas coisas. Cass prosseguiu. Então entregue logo a porra da caixa. Não sei com o que você está brincando, mas nem você. Os hieróglifos são tão lindos. É o Taifespacher, Harry disse. É alemão. O cara que fez isso tudo vivia em Hamburgo. Ele está morto agora, mas deu nome ao código antes de morrer. Taifespacher, Lana disse. Caralho, isso é língua do diabo. E já estou cansado dela. E o que diz? Ryan perguntou. Me devolve a caixa que eu conto. Não, Ryan respondeu. Ryan, escute a si mesmo, Cass falou. Ele apertou o ombro de Harry por um momento enquanto falava, sinalizando que estava prestes a agir. Só o que ouço é uma música bonita. Besteira. Cass se moveu repentinamente e Harry escutou um tumulto, então um grito de dor de Ryan. E a fonte da melodia lunática caiu no chão e rolou para longe da briga, parando perto dos pés de Harry. Ele se abaixou e, tateando, localizou a caixa imediatamente. Ao que ele assegurou, Ryan berrou. Isso é meu, seu filho da puta. Para trás, Harry, Cass gritou. Harry virou-se, mas Ryan o alcançou e o segurou pelo braço, pressionando tão firme que rasgou a camisa do ex-detetive e arrancou-lhe sangue. Harry tirou o braço da pegada, ferido pelas unhas de Ryan no processo, e cambaleou para o que esperava ser a direção certa. Lana o encontrou e segurou seu braço. Onde Armando está? Harry perguntou. Fugiu assim que você falou língua do diabo. Para onde a gente está indo? Para o escritório. Eles estavam a apenas 4 passos da porta. 5 passos e eles estavam dentro. Atrás da dupla, Ryan ainda xingava Harry. O enigma aparentemente não precisava mais de um agente humano para ser resolvido. Estava fazendo aquilo sozinho, abrindo-se nas mãos de Harry conforme ele caminhava segurando o objeto. Sua melodia arranhando a nuca para tentar adentrá-la e perturbá-lo, tal qual fizera com Ryan. A caixa conseguira abrir uma pequena pontinha entre os ossos, só uma fenda. Mas Harry já sentiu o veio familiar do Taifespacher que enlouquecera Ryan. Na raiz dela, havia resquícios do discurso angelical que acendia em música quando as paixões se inflamavam. Mas as palavras foram envenenadas e a música corrompida. Após sua viagem ao inferno, Harry sabia que aquilo que estava percorrendo sua cabeça era a imundície do esgoto, maculada por desespero e flagelos.
Ele queria que aquilo desaparecesse. A mesa, disse para Lana. Derrube tudo. Deixe-a limpa, rápido. Lana percebeu a urgência na voz de Harry e fez conforme ele pedira, derrubando os papéis e as fotografias que Cass organizara em meio àquele caos no chão. De todos os cantos da sala e das tábuas sob o tapete gasto, uma litania irregular de grunhidos e chiados irrompia, enquanto a estrutura do velho edifício era testada pelos mecanismos que a resolução da caixa ativava. Em algum lugar na terra sem nome entre o espaço rastejante e o espaço sonho, onde a bruta simplicidade de tijolos e argamassa perdia a fé em si própria, algo deslizou pelo limiar. Harry posicionou com cuidado a caixa sobre sua antiga mesa. Ele passara grande parte da vida adulta atrás dela. Tempo demais desperdiçado investigando os mistérios gêmeos da crueldade e da graça. No entanto, agora, aquilo era passado. O único mistério que faltava acabara de se resolver sozinho, bem ali, na sua mesa. A música desacelerara de novo, e o tom caiu para um murmúrio gutural. O que aconteceu a seguir foi colírio para os olhos dos que enxergavam. Arrancou um admirável "Puta merda, olhem só isso", de Lana. O quê? A luz, vindo de cima do quebra-cabeça. Está subindo reto e brilhando. Espera, começou a cair. Fique longe dela. Não está nem perto da gente. Está deslizando pela parede onde tem aquele mapa grande de Nova York. Agora parou. Descreva. É só um feixe longo de luz. Uma extremidade na parte inferior da parede e a outra 2 metros para cima. Acho que é um pouco mais alto. O que é? Uma porta. Para o inferno. Apenas uma fenda foi aberta. Mais uma? Lana disse. Cass! Estou aqui, Cass disse. Ele estava à porta entre os cômodos. Deu um jeito no Ryan? Harry perguntou. Mais ou menos. Ele está sob controle. Tire-o daqui. Sai todo mundo daqui. Não, que se foda isso. A gente já fez o que tinha que fazer. Não podem nos obrigar a fazer de novo. Acho que não é assim que funciona. O que está acontecendo? A luz está morrendo, Lana descreveu. Ficou bem brilhante por alguns segundos e agora está se apagando. Talvez você tenha impedido antes que acontecesse? Não. A estrutura sólida do cômodo não aceitou sem queixas o surgimento da porta no seu cerne. Tijolos, forçados para o lado para acomodar a porta, racharam de cima a baixo e agora voltavam a se unir. Rachaduras de luz preta cruzaram o teto e desceram pelas paredes em zigue-zague, derrubando flocos de tinta sobre a cabeça deles. Uma rajada de vento maculada pelo fedor da podridão sobrou do inferno e acertou a porta, escancarando-a. A sala queixou-se veementemente, tendo de abrir espaço para a porta inteira de repente, e as paredes sacudiram de fúria, particularmente a do mapa, onde as rachaduras tinham 1 polegada de largura ao redor da estrutura da porta. As madeiras rangeram e se partiram, ao que a geometria confortável do real era recalculada pela sobrenatural. Pó de tijolo, moída em uma fina névoa vermelha, preencheu o cômodo, movida em turbilhões pelo vento vindo do outro lado. O que vocês conseguem ver atrás da porta? Pouca coisa, Cass disse. Se eu for até a soleira, vou ser sugado lá para dentro? Não foi assim que aconteceu comigo, Harry disse. Não deveria haver um sino? Lembro que você me contou sobre um sino batendo. É, Harry confirmou, como um sino fúnebre. Ele moveu a cabeça para trás, tentando escutar atentamente os sons. Nada. Nenhum sino do inferno, hein? Não, nada do inferno, Cass disse, espiando pelo portal. Harold, se esta caixa deveria abrir um portal para o inferno, ou o lugar não existe mais, ou a caixa discou o número errado. Vou até aí, Harry falou. Ele se endireitou e Lana voltou a segurar seu braço, ajudando-a a contornar a mesa e mover-se com cuidado pelo chão atulhado de coisas. Quando chegaram à extremidade da escrivaninha, Harry fez uma pausa por um momento, então virou-se e apanhou a caixa. Ele não a pegara com reverência agora, fato que ela reconhecera liberando um grito estridente. Um som tão repentino que quase o fez largá-la. Ela se modulou na mesma hora, seu som tornando-se o soluço de um bebê. Cass? Estou aqui. 3 passos, Harry, Lana disse. É isso aí. 2, 1, pronto. Tem um degrau de pedra a alguns centímetros de onde você está. É o limiar. Harry tocou o degrau com a ponta do sapato. Então, colocou o objeto no degrau.
A caixa rolou algumas vezes e parou. Seu choramigo angustiado feneceu. Ele não precisava da visão para evocar o cenário que estava além do portal. Sentiu o vento tempestuoso. A terra de Lúcifer cheirava a morte e doença. Não havia apelos, julgamentos, orações ou gritos. Apenas o zumbido ocasional de uma mosca, procurando algum lugar para depositar seus ovos, e o ruído remoto do trovão vindo das nuvens tempestuosas, carregadas de chuva ácida. Tem um cheiro do inferno, Harry disse. Mas, graças a Deus, acho que se foi. Alguma ideia do que fazer sobre esta porra de portal? Cass perguntou. Uma. Você era jogador de futebol, não? Nunca falei isso para você. Como? Chute a caixa. Quê? A caixa, Cass. Chute-a o mais longe possível. Harry sentiu o sorriso de prazer de Cass. Abram espaço. Harry e Lana recuaram alguns passos. Ele não conseguiu ver o chute de Cass, claro, mas o sentiu e o escutou. O deslocamento do ar quando Cass passou por ele, o som do sapato conectando-se à caixa e o grito de satisfação do amigo. Caralho! Aquela coisa não queria ser chutada. Os tremores recomeçaram, sacudindo a sala, derrubando novos flocos de tinta e pó de tijolo. Harry permaneceu na soleira. Cass de um lado, Lana segurando firmemente seu braço do outro, enquanto escutavam a porta se fechar de uma vez por todas. 4. Harry andou incerto por entre as televisões empilhadas que desligara 2 horas atrás, quando começara a escurecer, e chegou até a cadeira de frente para a janela que dava para o rio, colocando uma garrafa de puro malte ao seu lado. A seu pedido, Cass lhe fizera uma descrição meticulosa daquela visão. Contudo, antes que ele pudesse levá-la ao olho da mente, algo brilhante moveu-se da esquerda para a direita do que outrora fora seu campo de visão. Então, um segundo borrão de luz surgiu. Desta vez, Harry seguiu com sua visão espiritual até a extremidade da sala. Então, perdeu quando virou no canto, deixando para trás feixes luminosos por onde passara. Porém, assim que ele saiu de vista, um enorme conjunto de luzes surgiu, atraindo seu olhar de volta para o lado esquerdo. As formas se entrecruzavam conforme vinham e pararam diante da cadeira de Harry, de modo a conseguir examiná-lo com seus olhos reluzentes e permitir que ele as examinasse. Eram os mortos, claro, alguns ainda vestindo suas fatalidades como insígnia em seus corpos brilhantes, outros com os traumas que os mataram, talvez internos, sem serem vistos. Mas todos estavam mortos, eram fantasmas, e Harry supôs estavam perdidos. Do contrário, porque suas andanças o teriam levado até ele. Ele tivera 2 longas sessões de 5 horas cada com Norma sobre como lidar com os visitantes falecidos quando viessem. E eles virão, ela disse. Pode ter certeza disso, porque eu vou até os mortos e direi onde podem encontrar ajuda. Ela tinha cumprido bem o seu trabalho. Agora, o resto era com ele. Harry deu um gole no uísque e, bem lentamente, para não causar pânico entre os fantasmas, levantou-se da cadeira. Ela estava a 6 passos da janela. Ele andou 5, ainda seguindo com cautela, e viu a multidão de espíritos rebeldes lá embaixo. Foi subitamente aturdido pela percepção de que a vida era boa. Se precisasse de um lembrete, só o que tinha que fazer era olhar para baixo, para os espectros desesperançosos que buscavam respostas. E daí que ele não conseguia ver. Para começo de conversa, as visões que trazia na memória não eram todas agradáveis. Parecia que a metáfora testada pelo tempo sobre atravessar o fogo era verdadeira. Harry estava do outro lado dele, queimado, mas purgado. Quem sabe naquela noite até telefonasse para Lana e a convidasse para sair, naquele encontro que todos ficavam tentando armar. Ou quem sabe o fizesse amanhã. O inferno era fácil, romance era difícil. Ele respirou fundo e voltou a focar a mente na tarefa que tinha diante de si. Ergueu a mão e a encostou no vidro gelado da grande parede. Meu nome é Harry, ele disse, na esperança de que suas palavras fossem audíveis a eles. Estou aqui para ajudar se tiverem dúvidas e para direcionar os que estão perdidos. Não posso garantir que terei todas, ou mesmo alguma das respostas que buscam, mas farei o meu melhor para resolver seus problemas, para que sigam o seu caminho. Por favor, aproximem-se. O convite mal tinha saído dos seus lábios, quando toda a multidão foi até ele em uma aproximação tão repentina que o fez recuar para a cadeira. Eles voaram através da sala, sua presença imediatamente abaixando vários graus na temperatura.
Eles o circularam, ganhando velocidade a cada volta, dividindo-se ao redor dele. Norma alertara que ele poderia achar as primeiras noites um pouco ásperas, até que as notícias se espalhassem de que ele era para valer, mas não o aconselhara sobre como lidar com tais situações. Não importava. Harry já tinha encurralado demônios suficientes para saber lidar com espíritos enérgicos. Já chega! Ele gritou. Já viram a sala? Agora dei um fora daqui. E estou falando sério. Quero esta sala completamente vazia. Vocês ouviram? Eu disse completamente vazia. A multidão se dividiu. Aqueles que foram intimados pelas ordens de Harry fugiram pelo ar aberto, deixando 3 ou 4 encrenqueiros circulando-o e escorando-o de forma deliberada. Se não saírem daqui agora, Harry ameaçou, ninguém vai ganhar um único conselho meu. Entenderam? Não me interessa o quanto a morte de vocês foi uma merda, ou quanto se sentem perdidos. Vou ficar de boca calada. Os fantasmas desaceleraram o voo, trocando olhares que Harry não pôde interpretar. Então deram as costas, voltando-se para a janela, e fugiram diretamente pelo vidro, ganhando o ar da noite. A balbúrdia não passara despercebida, longe disso. Lá fora, Harry viu que havia espíritos convergindo para a sala, vindo de todos os lugares. Alguns vinham em companhia de outros, mas a maioria estava sozinha. Certo, Harry disse baixinho. Mais um gole de uísque e vamos nessa. Ele voltou para a cadeira, apanhou a garrafa, abriu e a levou aos lábios, pausando por 1 ou 2 segundos em doce antecipação, antes de tomar um belo gole. Tem coisas piores que eu poderia fazer com a minha vida, ele pensou, enquanto largava a garrafa mais uma vez. Então, voltou a olhar pela janela e percebeu a mais perturbada de seus visitantes até então. Era uma mulher com uma criança ao seu lado. Um garoto, ele pensou, embora não pudesse ter certeza, já que a multidão os eclipsou rápido demais. Ele se sentou e examinou os muitos rostos diante de si. Quantos havia agora? 40? 50? Ele levaria a noite inteira para falar com todos. Muitos talvez tivessem de esperar até amanhã, quando, obviamente, as notícias já teriam se espalhado e haveria muitos outros novos espectros. Não admira que Norma fosse tão cobiçosa com suas bebidas e tão satisfeitas por ter suas televisões à mão, para dar a ela algum tempo para si, longe dos barulhos sufocantes das almas em necessidade. Houve um breve movimento na multidão e uma criança, sem dúvida o garoto que ele tinha visto ao lado da mulher, se adiantou. Bem-vindo, Harry disse. Por favor, entre. E a tia Ana? Ela se comporta muito bem. Ela pode vir também. O garoto se virou e acenou para a mulher. Ela entrou, tremendo. Engraçado. Ele jamais imaginou que fantasmas fizessem isso. Oi, Ana, disse ele. Oi, senhor. D'amor. Viu? O garoto disse à tia. É amor em francês, que nem eu disse. Eu perdi minha fé por um tempinho lá fora, ela lamentou. Achei que não havia ninguém para ajudar a gente. Não houve por um tempo, Harry respondeu. Mas estou aqui agora. Vou cuidar de vocês. Fim do livro. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Um livro de Barque que revisita personagens e tramas já conhecidos aí do universo do autor, né? Como a volta de Harry D'Amour, que apareceu primeiramente no 5º volume dos Livros de Sangue, no conto A Última Ilusão, e a menção a Horror-Quênio, que é uma referência ao livro Desfiladeiro do Medo. Na minha opinião, gente, tirando o prólogo, que eu achei que teve bastante horror, acho que aqui o Clive Barker ele levou a história mais para o lado da aventura, e principalmente para mostrar como o cenobita funcionaria ali no inferno como um demônio. Sendo que essa nunca foi a intenção de Barker, né? Que os cenobitas fossem demônios. Isso foi sendo colocado ali pela franquia de filmes, né? O que deixou o Clive Barker bem chateado, inclusive a alcunha de Pinhead. Tanto é que aqui no livro, ele sempre se refere ao cenobita como sacerdote do inferno. E quando ele usa a alcunha de Pinhead, ele usa num tom de ironia. Mas isso não quer dizer, né, gente, que o livro é um livro ruim. Não, pelo contrário, é um livro muito bom, muito bem escrito. Gostei muito dessa trupe aí que o Clive Barker juntou, né? E também dos alívios cômicos que ele colocava vez ou outra aqui no livro. Mas lembrando, gente, essa é só a minha opinião, ok? Agora eu quero ouvir a de vocês aí nos comentários.
E quem puder e quiser ajudar o canal financeiramente, tem a ferramenta Valeu Demais, tem o meu link de associado Amazon e o Pix aqui do canal. Lembrando, gente, que qualquer quantia é muito bem-vinda, tá bom? E o mais importante é você deixar seu like, comentário, compartilhar. E quem chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, pense em inscrever-se e ajudar nossa comunidade a crescer ainda mais. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro com o Nosferatu de Joe Hill. Um beijão e até a próxima.